Fala galera, tudo bem? Eu sou Caio Gameleira e no vídeo de hoje a gente inicia com a poesia Enchente, feita pela Rasna e Emily do coletivo Flores de Periferia. Na poesia, elas nos mostram o que sentiram e vivenciaram durante os eventos de inundação. Bora lá? Ontem, a lagoa quebrada inteira. Pega o que for mais importante, foi a frase que manhã disse, e do meu quarto eu via meus livros de estudos imersos em água e sujeira. Dói e é simbólico. Eles falam de meritocracia em seus prédios altos, regados à regalia, mas na favela nós sabemos bem o quanto sonhar com o futuro é interrompido com as desigualdades que atravessam nossos dias. Minha boca seca dá vontade de chorar, seguro as lágrimas e o colchão do vizinho vou ajudar a salvar. Uns conflitos vêm na minha mente, como pode o mesmo pico faltar água e ter enchente? Estado negligente onde o planejamento urbano não chega pra nossa gente. Mas a violência da necropolítica nunca erra a rota, fecha os olhos e transforma em poesia todo esse sentimento de revolta. Com água de bueiro até a cintura, vejo que a geladeira já queimou, minhas roupas já molhou, o coração aperta ao saber que alguns barracos na rua de trás desabou. Não quero falar bonito, seu doutor, não preciso de diplomacia para falar dessa dor. Em ver mais um morador perder aquilo que com tanto suor ele conquistou. Choveu a noite toda e eu até poderia dizer que dormir ao som da chuva é bom, mas da ponte pra cá, a chuva é preocupação. Famílias se abrigam em suas lajes, a cada centímetro que a água eleva o coração aperta. Conquista de uma vida toda por água abaixo, é triste, é lamentável, falta saneamento básico. Sistema incoerente, moldado para reproduzir essas mazelas. Antigas violências sociais que se repetem em novas telas. Direitos que não chegam nos becos e vielas. Futuro que se faz em meio escaso, mas tem poder de romper estruturas de dominação. Desde cedo, as crianças da quebrada sabem o corre que a mãe faz para que não lhe falte o pão. E mesmo faltando acesso digno à saúde e educação, seguimos às margens. E como foi dito Chico Sainz na sua canção, de barriga vazia não consigo dormir, e de bucho um pouco mais cheio eu comecei a pensar que eu me organizando posso desorganizar, que eu me desorganizando posso me organizar. Essa poesia é sobre a potência e a luta da periferia em se aquilombar, sobre a ousadia do pensamento coletivo, saber que é nós por nós, e é isso que nos mantém vivos. Você sabe que a pandemia do novo coronavírus, o rompimento da barragem de Brumadinho e Mariana, o derramamento de óleo no litoral do nordeste do Brasil e as inundações que ocorrem na zona leste de São Paulo têm em comum? Todos esses acontecimentos são chamados de desastres. Mas o que exatamente são desastres? Os desastres são consequências ou resultados de vários processos e não um evento isolado. Então, os riscos e os problemas, eles estão presentes em nosso dia a dia e eles vão se acumulando ao longo do tempo, até que chega um momento em que os danos superam a nossa capacidade de resposta. No caso de uma comunidade, ela perde a sua força e não consegue lidar sozinha com a situação. E essa situação ela pode ser abrupta, como o rompimento de uma barragem, no caso o rompimento da barragem de Brumadinho e Mariana, que deixou inúmeros impactos na região e deixou inúmeras mortes. Ou ela pode ser mais lenta, mais devagar, como a transmissão de um vírus, que ocorre de pessoa a pessoa. Os desastres eles geram inúmeros impactos. Eles podem gerar impactos materiais e físicos, como a destruição de casas, de igrejas, ou eles também podem gerar impactos emocionais e ambientais. Mas os desastres afetam mais intensamente as comunidades mais vulneráveis, ou seja, as comunidades que têm menor capacidade e recursos para se proteger. Por isso, para lidar com o desastre, a gente precisa aumentar a capacidade de adaptação da comunidade, ou seja, nos adaptar. Tomando como exemplo o caso das inundações que acontecem no Jardim Queralux e na Vila Guaraciaba, na zona leste de São Paulo, a gente percebe que as inundações resultam em vários impactos e interrupções no funcionamento da comunidade. Então, tomando como exemplo uma família que perde a geladeira por causa de uma inundação. Provavelmente os alimentos que estavam dentro dessa geladeira estragaram. Então, a inundação acabou impactando a alimentação dessa família por dias e até semanas. Outra família que tinha um álbum de família muito importante e que foi perdido durante a inundação também se vê impactada, porque o álbum carregava consigo memórias e registros familiares. E isso pode resultar em sofrimento e angústia para as pessoas dessa família. É muito comum que moradoras e moradores
que vivem em determinado bairro há muito tempo e acabam perdendo as suas casas por causa das inundações, se veem enfrentando ansiedade, depressão e angústia por muitos anos ou até pelo resto das vidas. Mas, acima de tudo, as inundações, elas levam a perdas humanas, elas levam vidas. Por isso é importante entender as inundações como um desastre. Em síntese, os desastres são consequências de um risco que foi socialmente construído, ou seja, que a sociedade construiu e vem construindo ao longo dos anos. No caso das inundações, esse risco ele é resultado do aumento das chuvas e tempestades, da localização e estrutura das casas e da falta de saneamento básico e ações estruturais e não estruturais de redução de riscos. Mas por que a Vila Guaraciaba e o Jardim Queralux são vulneráveis às inundações? Para entender vulnerabilidade, é importante entender a história do bairro e das pessoas. Como que elas chegaram até ali? Bom, sabemos que a maior parte da Zona Leste de São Paulo teve uma ocupação desordenada e sem planejamento. Assim, as pessoas construíram casas, tiveram seus filhos, a população aumentou, passaram a construir mais casas e aí precisaram de creche, escolas, supermercados. Enfim, era necessário um investimento proporcional em políticas de desenvolvimento urbano, equipamentos públicos de saúde, educação, segurança, lazer e infraestrutura no geral. Mas como sabemos, isso não aconteceu. Algumas providências demoraram e foram implementadas gradativamente, eleição após eleição, e até hoje não atendem plenamente às necessidades da população. Por isso, algumas demandas básicas, como asfaltamento, unidade de saúde, abastecimento de água, energia e saneamento básico, ainda estão ausentes ou são muito precárias. Esse tipo de ocupação levou ao desmatamento das margens dos rios, à poluição da água, do solo, do ar e levou as comunidades a se tornarem ainda mais vulneráveis. Em outras palavras, a combinação desses fatores, ocupação desordenada e degradação ambiental, acaba deixando as pessoas e os lugares mais vulneráveis, isto é, mais expostos e sensíveis às ameaças. A construção de residências e comércios perto dos córregos e a compactação do solo levaram à impermeabilização de áreas naturalmente suscetíveis ao escoamento superficial da água da chuva. Por estarem localizadas em uma planície de inundação encostada à área de proteção ambiental da várzea do rio Tietê. A frequência de ocupar essas áreas fica mais evidente nos períodos chuvosos. E aqui voltamos ao conceito de desastres. Como o território não possui uma rede de drenagem de água capaz de controlar o escoamento e as inundações, as enchentes acabam prejudicando a comunidade e a infraestrutura da região porque essas ficam ainda mais sensíveis ao longo do tempo. Desta forma, o risco de desastres, ou seja, a probabilidade de que a população sofra impactos prejudiciais e perdas, acaba sendo resultado da relação direta entre a intensidade da ameaça, tratado aqui como eventos físicos ou a chuva, e a combinação entre o grau de exposição e de vulnerabilidade. Como vimos, as diferentes formas de vulnerabilidade deixam as pessoas ainda mais expostas e sensíveis ao perigo. Isso acaba complicando a vida da comunidade e torna ainda mais difícil lidar com os riscos sem a ajuda do governo e de outros agentes. A exposição pode acontecer em diferentes situações, como morar próximo a uma área de esgoto e ou contaminada quimicamente, morar em um bairro que sofre muitas inundações e até mesmo estar em constante situação em que é possível ser contaminado pelo novo coronavírus. Com essa exposição e sensibilidade ao perigo e as ameaças físicas como chuvas e inundações, muitas comunidades e sociedades se recuperam, se adaptam e mudam suas condições depois do desastre, de forma a resistir e perseverar. Essa habilidade é chamada de resiliência a desastres, a auto-organização para aprender com os desastres que aconteceram, para melhorar e reduzir o risco da ocorrência de outro. No caso da cidade histórica de São Luís do Paraitinga, em São Paulo, que em 2010 sofreu uma forte inundação, devastando a cidade, causando danos ao patrimônio histórico e perdas materiais, deixando mais de 3.000 pessoas desabrigadas. Os moradores, por conhecerem bem a cidade, auxiliaram na identificação de moradias e locais mais necessitados após a inundação, o que foi importante, pois apenas o conhecimento técnico das equipes de resgate não seria o suficiente. Além disso, após o desastre, os moradores se organizaram para estabelecer as condições básicas de funcionamento da cidade,
criando laços de solidariedade. Nós vimos partes importantes sobre desastres, como a própria definição dos conceitos, risco, vulnerabilidade, exposição e outros, além de contextualizar sobre a atual situação do Jardim Queralux e da Vila Guaraciaba. Mas se tratando dos dois bairros, de quem é a responsabilidade pela redução de riscos? Quem se responsabiliza pela adaptação? Quais são os agentes que possibilitam a melhoria das condições de vida das comunidades? E quem exatamente é responsável pela compreensão, caracterização e comunicação dos riscos? Conte pra gente qual é a sua opinião. E no próximo vídeo discutiremos mais sobre as funções de cada uma das diferentes instituições responsáveis. Aguarde a parte 2 para mais informações. Cuidem-se, se possível, fiquem em casa e se for sair, use máscara. Até breve.